Bom, pessoal, estou gravando aqui, boa noite. Nossa disciplina ainda continua, TCC2, a monografia. Pode ser que algumas disciplinas, pode ser que algum de vocês da turma de Campo Maior ou Murici tenha disciplinas a ser pagas. Pode ser que alguma disciplina entre, tá certo, na carga horária de vocês, mas não a orientação de TCC continua, tá certo? A orientação de TCC e a construção do TCC continua. Então, como foi acordado naqueles slides, vocês vão ter que construir a monografia de vocês a partir desse modelo, certo? Então, o modelo foi disponibilizado, tá certo? O modelo foi disponibilizado lá na plataforma não, digo, no grupo de vocês. Então, está disponível. Qualquer coisa, pode chamar no privado também, que a gente disponibiliza o modelo. Então, no tratar vamos dizer assim, da construção da monografia, da amostra do modelo, já foi falado na aula anterior. Tá certo? E a aula anterior está no grupo de cada um. Eu coloquei também uma aula que foi referente ao referencial teórico, como fazer a construção do referencial teórico. Então, tem uma aula também que eu coloquei no grupo de vocês sobre o referencial teórico. Não é da turma de vocês, mas é de pedagogia, então segue o mesmo esquema. Tá certo? Porque eu coloquei aquela aula, porque aquela aula eu achei melhor na hora de fazer a construção do referencial teórico, utilizando artigos, né, e monografias. Lembrando que vocês têm que fazer leitura. Não adianta fazer um trabalho desse porte sem leitura. Não tem como. Então, por isso que eu dou um tempo para fazer essas leituras e a construção do projeto, da monografia. Então, assim, pessoal, seria bom construir logo. Para mim, que eu coloquei 2 meses para entrega, né? Porque, assim, no próximo ano já é data de defesa. Então, a data de defesa para vocês será mais ou menos no final de janeiro ou início de fevereiro já. Tá certo? Início de fevereiro, mais ou menos. Então, é bom que esteja construindo o projeto, porque, assim, se você deixar para depois, não dá para fazer. Tá certo? E eu vou receber, primeiramente, o trabalho, né? E depois que nós vamos marcar a data da apresentação. Mas terá mais aulas também sobre como fazer a apresentação. Tá certo? Então, esse modelo foi disponibilizado e foi falado na aula passada. Eu não vou detalhar aqui as capas, porque já foi falado naquela última aula que a gente teve. Eu quero dar um destaque para a introdução. Tá certo? Porque, assim, no projeto a gente já fez a introdução. Você vai pegar tudo que você já fez no projeto e colocar aqui. Por exemplo, eu fiz a introdução, apresentei meu tema, fiz o problema e fiz as hipóteses. Copio e colo aqui. Mas você pode melhorar. Tá certo? Melhora o texto para ficar legível, para ficar entendível, para ficar assim, que a pessoa que vai ler compreender. Tá certo? Então, você apresenta o seu tema, coloca o problema. O que é o problema? É as perguntas. Ou é uma pergunta ou mais perguntas sobre, de acordo com a temática. Então, tem que ter o problema. Tem muita gente que esquece de colocar o problema. É fundamental ter uma problemática no projeto, tá certo? Na monografia. Então, é fundamental. Depois, as hipóteses. O que são as hipóteses? A hipótese é a possível resposta do problema. O nome já diz, é uma suposição. E logo abaixo, o texto corrido. Coloca a justificativa. Se você fez um parágrafo, coloca aqui no seu projeto, né? Coloque na monografia.
Se você fez 2 parágrafos na justificativa, lá no seu projeto, coloque aqui. Então, a justificativa é o porquê da pesquisa, né? A importância da pesquisa. Então, se você esse texto é mais complicado, né? Se você fez, e eu garanto que todos fizeram, né? A maioria de vocês fizeram um projeto, me mandaram, eu corrigi, mandei de volta, né? E vocês terão que pegar os elementos daquele projeto para a construção da monografia. A justificativa, você pega e coloca aqui. Se você fez uma justificativa pequena, tente sempre melhorar. É a importância da pesquisa. Tá certo? Os objetivos. Vocês fizeram o objetivo geral e os objetivos específicos. Coloquem aqui também. Né? Futuramente a gente vai ver se esses objetivos vão se manter no trabalho ou não. Mas coloque aqui por enquanto. Tá certo? Porque o projeto foi feito baseado numa pesquisa de campo. Mas, se não der para vocês fazerem uma pesquisa de campo, vocês farão só uma pesquisa bibliográfica. Eu coloquei aqui, ó. E uma pesquisa bibliográfica. O que é a pesquisa bibliográfica? É só a pesquisa teórica sobre a temática. Então, você vai pesquisar autores, fazer citações diretas e indiretas, confirmando a importância do seu tema, falando sobre a sua temática, entendeu? Colocando os autores que falam sua temática, que reforçam a sua argumentação, tá certo? Então, aqui é feita a introdução dessa forma. No capítulo 1, como eu falei, você vai ter que colocar um título. Faça um título baseado na sua temática. Mas se sua temática, por exemplo, for o lúdico na educação, brincar na educação, ou famílias, ou alguma coisa desse tipo, não inicie já com a sua temática. Por exemplo, a minha temática é a importância do brincar na educação infantil. No meu capítulo 1 aqui, eu não vou colocar assim, a importância do brincar na educação infantil. Aí eu escrevo sobre. Não, aí você já está entregando um peixe para quem já vai ler o seu trabalho, de mão beijada. Você vai ter que fazer toda uma volta, igual um livro. Um livro não tem começo, meio e fim. Então, você exatamente vai escrever começo, meio e fim. No final, aí sim que você mostra a importância do brincar na educação infantil, por exemplo. Então, no início, você pode fazer um contexto histórico do brincar na educação. Né? Se você for falar sobre família na educação, você faz um contexto histórico do que é uma família. Se você vai falar de inclusão, você faz um contexto histórico da inclusão antes, né, como era antigamente e como é hoje. Como é que eu faço isso, professor? Pesquisando, principalmente no Google Acadêmico. Coloque no Google Acadêmico e coloque as palavras-chave sobre a sua temática. Coloque importância do brincar na educação. Vai aparecer vários trabalhos, ou contexto histórico do brincar na educação. Aparecem vários trabalhos para você se basear para fazer a pesquisa. Muito cuidado ainda com plágio. Eu falei, esse trabalho não será corrigido somente por mim. Serão mais 2 professores ou professoras que irão avaliar o seu trabalho na hora da banca. Então, tente fazer com as suas palavras. Professor, eu posso pesquisar em trabalho já feito? Você deve pesquisar. Por exemplo, eu vou pesquisar, se eu vou falar da importância do lúdico na educação, do brincar, pesquiso trabalhos, monografias já feitas, para eu me basear. Vejo o sumário, vou lá no sumário daquele trabalho e vejo como aquele autor ou autora estruturou o sumário dela. O que ela falou no primeiro capítulo? Ela falou o contexto histórico, então eu vou me basear, eu posso também me basear. Leio e escrevo sobre, faço citações a respeito. No capítulo 2, ela falou do brincar já dentro da escola. Então, eu faço parecido, pesquiso e faço parecido com o trabalho dela.
Tá certo? Também tem um material aqui que eu só quero mostrar aqui, eu vou colocar lá no grupo para vocês se basearem para fazer as citações. Então, esses slides aqui, eles vão nortear, né, para fazer as citações. Citações diretas e indiretas, tá certo? Então, uma citação, eu vou ler esse aqui só até a citação direta e indireta, aí eu vou colocar no grupo e a gente marca mais aulas falando a respeito. Mas já foi falado na aula anterior também. A citação é uma menção no texto de informações extraídas de outra fonte, revista, livro, internet, CD-ROM, disquete, fita de vídeo, para esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado. Então, você inicia o seu capítulo falando com as suas palavras, né? Aí, assim, você inicia com as suas palavras e você coloca citações, pesquisa, coloca citação. Você pode colocar uma citação direta, mas você deve comentar a partir daquela citação. As citações não podem ficar soltas. Então, você tem que comentar a partir daquelas citações com as suas palavras. Mas quando você pega uma citação direta, né, você faz a transcrição literal do texto. Você copia e cola. E uma citação indireta, você lê aquele parágrafo e coloca com as suas palavras, mas tendo a ideia do autor. Tá certo? Mas você tem que fazer a referência. Você não pode somente copiar, você tem que dizer de onde tirou. Né? Então, na citação direta, o que é a citação direta? Ela é transcrição literal, você copia e cola, mas é obrigado a colocar o quê? O nome do autor, o ano e principalmente a página onde você tirou aquela citação. Tá certo? Até 3 linhas, né, a citação direta ela deve estar inserida no parágrafo entre aspas duplas, né, com o mesmo tamanho da fonte. Então, a citação direta, como a gente viu, ela é recuada 4 centímetros. Mas quando ela é menos de 3 linhas, ela fica dentro do corpo do texto, entre aspas. Tem um exemplo aqui, ó. Então, o acesso à literatura da área e algumas seções se supervisam e análise institucional serviram de base a esse propósito. Então, aqui, Haddad, 1993, página 96. Então, vocês estão vendo aqui que está entre aspas. Está entre aspas. Por quê? Porque ele não tem mais de 3 linhas, então ele fica dentro do corpo do texto. Tá certo? Se fosse mais de 3 linhas, ela ficava recuada 4 centímetros, né? Afastado do texto. Tá certo? Então, quando tiver menos de 3 linhas, você tem que colocar aspas. Porque eu tenho que saber de onde começou e onde terminou. Se você não colocar aspas, eu não sei onde começou e onde terminou a sua citação direta. Mais de 3 linhas. Aí agora sim, a citação direta deve ser destacada com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com fonte tamanho 10 ou 11. Espaçamento entre linhas, simples e sem aspas. Então, quando ela for dessa forma aqui,
ela vai se destacar 4 centímetros aqui, ó, e a fonte dela será 11. E aqui a fonte do texto será 12. Então, aqui você coloca a sua, por exemplo, você achou essa citação direta, né? Então, você coloca assim, dentro deste contexto, Hobbes, né? 2003, página 39, afirma que. Então, você copiou e colou. Mas você disse quem foi que tirou. Você tirou de Hobbes o ano e a página. Então, a citação direta longa, vocês podem ver que ela tem mais de 3 linhas. Por isso que ela fica recuada. E não precisa de aspas. Essa aqui, você, no olhar, você sabe que é uma citação direta. Né? Que ela fica bem destaque no trabalho. Outra forma, dentro deste contexto, destaque-se que. Então, você copia a citação e vocês reparam que ele colocou, não iniciou falando o nome do autor, colocou entre parênteses aqui embaixo. Também pode ser dessa forma. Eu, particularmente, gosto de colocar aqui em cima. Como, por exemplo, segundo Robbins, 2003, página 39, ele quer dizer que alguns... Aí você coloca a citação. Eu gosto de sempre iniciar aqui em cima, quando é uma citação direta. A citação indireta. Citação indireta, como a gente já havia falado também naqueles textos passados, ele é uma reprodução das ideias do autor, sem que haja transcrição literal das palavras deste. Não é obrigatória a apresentação da página consultada. Então, a diferença da citação direta para a indireta é que na citação indireta, você não coloca a página, mas você vai ter que colocar com as suas palavras. Você vai ter que colocar, você vai ler o parágrafo, por exemplo, eu quero tirar daquele parágrafo a ideia do autor. Você lê e você coloca, faz a transcrição com as suas palavras, mas você ainda vai ter que colocar o nome do autor e o ano. Por exemplo, ele colocou aqui, ó, segundo Weber, né, 1973. Então, muito tempo antes do Brasil realizar suas primeiras pesquisas de viabilidade econômica, etc. Então, essa fala aqui, por exemplo, se eu escrevi o texto, essa fala aqui é minha. Mas a ideia é de Weber aqui. Então, eu coloquei só o ano. Por quê? Porque fui eu que dei uma lida no trabalho dele, né? E coloquei com as minhas palavras. Mas eu tenho, do mesmo jeito, eu tenho que colocar a citação do autor. Professor, eu posso fazer trabalho sem citação? Não. Trabalho acadêmico tem que ter citações diretas ou indiretas. Né? Porque você tem que dar embasamento ao seu trabalho. Para dizer que não foi eu que disse, mas ele também falou isso. Respaldo teórico, científico. Certo? Então, ou você pode iniciar a sentença segundo Weber, 1973, ou você pode colocar, ler lá, né, colocar a citação indireta e colocar o nome do autor entre parênteses, somente com o ano. Então, novamente, essa ideia aqui é de Jordão, mas está com as minhas palavras. Mesmo assim, eu tenho que citar ele, porque a ideia é dele. Certo? Então, tem alguns professores que identificam. Às vezes a pessoa, eu pesquisei Vygotsky, né? E coloquei uma frase dele lá, mas eu coloquei a ideia dele, mas com as minhas palavras.
Mas, às vezes, eu sou leitor de Vygotsky, eu vou identificar, ó, essa frase aqui é de Vygotsky, essa ideia aqui. Coloque também. Então, você tem que dar o respaldo ao trabalho. Tá certo? Porque aquela ideia não é sua. Então, a pessoa não pode, eu não posso colocar com minhas palavras. Você pode, você deve sim. Tá certo? Complementando. Você pode complementar as citações. Você deve complementar as citações, diretas e indiretas, nas suas palavras. Esse aqui é o caso raro, né? Que é citação de citação. Isso aqui é o famoso APUD. Não sei se vocês percebem, quando vocês vão fazer a leitura, você vê APUD. Fulano, segundo fulano, APUD, cicrano, ele quer dizer isso, isso, isso. O APUD, a expressão latina APUD, quer dizer citado por. Às vezes eu pego os estudantes dessa forma, porque às vezes eles colocam APUD. Aí eu pergunto, sim, o que é o APUD? Você colocou o APUD, você sabe o que é o APUD? Aí a pessoa, não sei. E por que você colocou? Né? Então, o indicado é que você não coloque APUD. Porque o APUD às vezes pode confundir. O APUD é uma citação dentro de uma citação. Por exemplo, eu estou lendo um livro e esse autor do livro, ele cita, né? Ele faz uma citação direta de outro autor. Por exemplo, o dono do livro é Moraes. E ele faz uma citação direta de Piaget. Então, você vai dizer assim, segundo Piaget, APUD Moraes. Segundo Piaget, APUD Moraes, citado por Moraes. Ele quer dizer isso, isso, isso. Então, você não precisa fazer isso. Eu não gosto de fazer citação por citação. Então, só estou dando um exemplo aqui, porque vocês podem se deparar com esse tipo de trabalho, né? De citação no trabalho de vocês, ou vocês irão pesquisar. Então, você pode ir direto na fonte. Tá certo? Se ele citou o Piaget, você vai lá e pega a citação de Piaget, vai lá nas referências e pega o livro de Piaget e coloca nas suas referências. É você como se fosse na fonte direto, no livro original. Então você cita só segundo Piaget, pronto. Tá certo? Então, citação de citação, eu não faço indicação, não indico. Né? Porque você pode se confundir na hora de colocar os autores, porque o APUD é citado pouco. Né? Então, não vou nem falar muito aqui, porque senão vocês vão se confundir. Então, façam somente citações diretas e indiretas. Tá certo? O que é mais interessante aqui? Pronto, se for trabalho com dois autores, isso acontece muito, quando é trabalhos de artigos que tem 2, 3 autores. Você deve citar todos os autores. Quando for 2. Né? Por exemplo, trabalho de 2 autores deve ser citado pelos respectivos sobrenomes, ligado por I ou E, quando incluído na sentença, e por ponto e vírgula, quando estiver dentro dos parênteses, seguido do ano. Tem um exemplo aqui. Por exemplo, a definição apresentada por Albrecht e Bradford, 1992. Então, você colocou os 2 autores.
coloque os dois autores, coloque o ano. Essa citação aqui é uma citação indireta. Mas, quando for dentro do parênteses, você coloca os dois nomes deles separados por ponto e vírgula. Certo? 1992. Boa noite, professor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Mas aí, esses dois autores têm que ter a mesma, como é que eu posso dizer? Não, esses dois Mesma autores... ideia. Não, não é isso. É os dois autores, são os autores do livro, aquele artigo. Entendeu? Foi justamente é isso que eu estou lhe perguntando. Eles têm que falar com a mesma, vamos supor, a mesma linha de pensamento, quando eu for colocar dois autores, não é isso? Exatamente. Corrija se eu estiver errado, por favor. Exatamente. Por exemplo, quando você pega um artigo, você olha no título do artigo, tem 3 autores, 2 autores. Na maioria das vezes tem 2 autores nos artigos. Então você cita, por exemplo, segundo Moraes e fulano. Então você cita os dois. Por quê? Porque foram os dois que construíram aquele trabalho. Tá certo? E quando for 3 autores ou mais, isso também tem. Tem artigos que tem 3 autores, 4 autores. Tá certo? Então, quando tiver 3 autores ou mais, né, você coloca o sobrenome do primeiro autor, que está lá na capa, seguido da expressão et al, mais um ano. A expressão et al, ela quer dizer entre outros. Então, é fulano entre outros autores. Et al quer dizer entre outros. Um exemplo aqui. A escola tem por responsabilidade proporcionar, né, isso e aquilo. Então, ele colocou entre parênteses, Bortalo et al, 1996. O que quer dizer et al? Porque tem o Bortalo e tem outros vários autores. Por exemplo, tem 4 autores mais. Para não ficar, segundo Bortalo, fulano, cicrano, beltrano, um monte de autores, né, você coloca a expressão et al, para dizer que tem outros autores a mais. Tá certo? Porque, às vezes, como eu falei, nos projetos, nos artigos, tem mais de um autor, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5 autores. Então, para você não citar todos, você coloca a expressão et al. Então, você pega o primeiro autor, como aqui, por exemplo, de Chiara et al., 1998, quer dizer que tem ela, entre outros autores, 1998. Então, essa é a forma de citar vários autores. Certo? E professor, Oi. Esse exemplo que o senhor está citando aí, está de acordo com a nova BNT? Tá. Por quê? Que eu estava vendo que teve muito essa questão de que a pessoa colocava neto, filho, e aí tem muitos autores que tem neto, filho, entendeu? Fica bem confuso. Isso aí eu tenho, sei como é que é. Não, mas isso aí não é novo, não. É novo, não, isso aí já é antigo. Quando tem autores que tem Júnior, neto, filho no final, você não coloca segundo filho, segundo neto, entendeu? Porque o neto não é nome. Não é sobrenome. Você coloca o penúltimo nome junto com o neto. Por exemplo, o meu nome é Marcelo Alves dos Reis. Se eu tivesse Marcelo Alves dos Reis Júnior, eu teria que colocar segundo Reis Júnior, isso e aquilo. Porque Júnior não é nome. Júnior é uma descendência de pai para filho, de neto, de avô para neto, entendeu? Então, isso já é bem antigo, tá certo? O et al, ele quer dizer que é vários autores. Mas lá nas referências,
você vai ter que citar todos os autores. Por exemplo, aqui, para não ficar amontoado um monte de autor, um à frente do outro, por exemplo, 5 autores, fica cansativo. Segundo Moraes, Soares, Cicrano, Beltrano, aí eles disseram isso. Então fica esquisito, né? Então, você coloca et al. Mas lá nas referências, você vai ter que colocar o nome de todos. Tá certo? Lá nas referências. É o seguinte, pessoal, tá me dando 1 minuto aqui. O Zoom. Professor, só um minutinho, rapidinho. Me diga uma coisa, eu não sei como foi seu cronograma que você fez, eu queria que você desse uma abordada, desse uma ajuda mesmo. Porque eu não sei os outros demais alunos, mas eu estou tendo dificuldades, que é um trabalho que eu estou fazendo, não estou entendendo, entendeu? Eu queria que o senhor, se pudesse entrar mais na questão dos capítulos, se desse para você orientar. Eu vou mandar o outro link agora, viu? Tá bom, obrigada. Para falar rapidinho sobre isso aí. Vou sair aqui.